Senhor seja com todos, um bom dia para todos, amém? Nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos hoje no capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 7, e vamos estar vendo este capítulo de apenas 17 versículos, e nós temos dois parágrafos aqui do capítulo 7, versículo 1 até o 8, e depois do 9 até o 17. É o primeiro chamado interlúdio que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Os santos aqui na terra e no céu. Os primeiros versículos, santos na terra, e depois a partir do versículo 9, os santos no céu. O que é o interlúdio? Isso acontece bastante no livro de Apocalipse. É um intermédio, um exemplo, por exemplo, o interlúdio musical, né? O coral está regendo a música, daí canta o estrofe, daí faz aquela música, depois volta para outra estrofe. Esses interlúdios, eles são bastante comuns no livro de Apocalipse. Nós já observamos que o livro de Apocalipse, ele não segue uma ordem, no todo uma ordem cronológica. Às vezes uma cena que como nós vemos aqui na questão do quebrar os selos, acontece depois nas trombetas e acontece nas taças também. Com detalhes um pouco diferentes, acrescentando alguns detalhes. Mas isso é muito interessante no livro de Apocalipse. E nós terminamos o capítulo 6 de Apocalipse. Observa como termina o capítulo 6 de Apocalipse aqui com o sexto selo. Nós observamos já na aula passada os 6 primeiros selos. Os 4 primeiros selos são, então, aqueles cavaleiros com aqueles cavalos com cores diferentes. O cavalo branco, representando, pelo que nós vimos, uma falsa paz, uma paz não duradoura, é uma ação humana. Depois o cavalo vermelho, o cavaleiro representando, então, guerras, tirando a paz da terra. Com a guerra, então, vem uma grande crise financeira e vem a fome, representado pelo cavalo preto. E com a fome, sem dúvida nenhuma, segue-se o cavalo amarelo, representando a morte. Interessante essa sequência, então, desses 4 cavaleiros aqui, com os cavalos com cores diferentes. Falsa paz, guerra. Então, depois da guerra, vem então a fome, depois da fome, a morte. Depois observamos o quinto selo sendo quebrado, e quando se quebra o quinto selo aqui, então João vê debaixo do altar aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do Senhor, e eles clamavam dizendo: até quando vai julgar o nosso sangue daqueles que habitam na terra? E a Bíblia Sagrada diz que dá uma ordem para que eles se descansem por mais algum tempo, até que seja selado outros cristãos que também se tornariam mártires, morreriam por causa de Cristo Jesus. E é interessante observar isso aqui no capítulo 6, versículo 11, porque tem tudo a ver com o que nós vamos ver aqui hoje. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então o texto está falando de mártires, pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra do Senhor, mas ia se completar o número também de outros mártires que seriam mortos por causa da palavra de Deus. Depois nós vemos o sexto selo, então já o juízo de Deus, uma questão cósmica caindo sobre a terra. E termina o capítulo de número 6 com essa indagação aqui: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se ou subsistir diante desta ira de Deus? É interessante essa interrogação aqui no último versículo do capítulo de número 6 aqui. Quem é que pode suster-se ou subsistir? E a resposta está aqui no capítulo de número 7, principalmente no versículo 9. Olha o versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do
trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esses são aqueles que podem subsistir. É o povo de Deus, esses que se encontram em pé diante do Cordeiro de Deus, e estes que serão selados pelo Senhor nosso Deus. Então há uma ligação aqui do final do capítulo 6 de Apocalipse, com esse interlúdio aqui do capítulo 7, por que esse interlúdio? Porque não vai nessa sequência a quebra dos selos, abre então 6 selos, e há esse interlúdio para depois a quebra do último selo, do 7º selo de Apocalipse aqui. Apocalipse capítulo 7, desse versículo 1 até o versículo 8, é o cumprimento daquilo que nós já vemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, aquela promessa maravilhosa à igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na face da terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Há uma promessa maravilhosa no livro de Apocalipse, no meio desses juízos que estarão acontecendo sobre a face da terra. Deus vai estar preservando o seu povo, Deus vai estar guardando o seu povo daqueles juízos de Deus que cairão sobre a face da terra. A igreja será perseguida, terrivelmente perseguida, segundo Apocalipse capítulo 13, por aquela primeira besta e a segunda besta, a ação de Satanás, a ação do anticristo, a perseguição, a prova do povo de Deus e a perseguição, a hostilidade dos inimigos da igreja. O próprio Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o texto diz então: depois virá o fim, o evangelho sendo pregado a todas as criaturas. Mas o juízo de Deus, esses juízos de Deus que cairão sobre a face da terra, não tem o propósito de atingir o povo de Deus, mas de atingir o mundo ímpio, que não conhece o Senhor Jesus. E o impressionante de tudo isso, que esses juízos de Deus que cairão sobre o mundo, cairão sobre o império do reino da besta, segundo Apocalipse capítulo 3, cairão sobre aqueles que não têm o selo de Deus, mas mesmo assim esses juízos, segundo a palavra de Deus, Apocalipse 17, tem o propósito de levar ainda pessoas ao arrependimento. Porque quando cai um desses juízos de Deus, a expressão bíblica é essa: ainda assim não se arrependeram das suas imoralidades, das suas feitiçarias e das suas idolatrias. Ainda assim, isto mostrando que esses juízos de Deus têm o propósito de levar ainda o mundo ao arrependimento. Isto é algo precioso. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, querendo alcançar as pessoas, como diz a Escritura, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. É algo, queridos irmãos, mas a igreja de Deus será preservada destes juízos. Esses primeiros selos que são quebrados, então sem dúvida nenhuma que isso traz consequência para o mundo inteiro. Por exemplo, guerras. O povo de Deus também é afetado quando há guerra, sem dúvida nenhuma. Uma crise financeira. Não são apenas os descrentes que são afetados com essas crises financeiras. Toda a igreja, o povo de Deus é afetado também. Mas esses grandes juízos de Deus que sobre a face da terra, daí o propósito de Deus não é atingir os que têm o selo de Deus, mas atingir aqueles que têm a marca da besta. Interessante essas duas expressões: gente selada por Deus e aqueles que têm a marca da besta, segundo o Apocalipse capítulo 13 também 17. Então os selos, as trombetas e as taças são derramadas, então, meus queridos irmãos, como juízo de Deus sobre os não salvos, sobre aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus. Os salvos, então, são poupados por terem sido selados por Deus. Interessante, um comentarista de Apocalipse, Corodel, ele diz: os habitantes da terra são selados para
juízo, ao passo que os habitantes do céu são selados para a salvação. E é interessante que essa questão do selo, que nós encontramos já nas epístolas, como por exemplo, Efésios capítulo 1, 13, após nós termos crido em Cristo Jesus, nós fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia até o tempo do nosso resgate final. Nós temos o selo de Deus, isto é, a presença do Espírito Santo, essa unção maravilhosa, conforme diz o apóstolo São João, unção que nos ensina todas as coisas. Vamos ler então o texto de Apocalipse, capítulo 7, nós vamos caminhando devagarzinho aqui nesse texto, observando primeiramente esse texto aqui sobre os santos aqui, ou melhor, o Apocalipse 7, versículo 1, diz: depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É interessante essa expressão aqui, quando João diz que viu então 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, isto é, representando toda a terra, não que a terra seja quadrada, mas de norte a sul, leste a oeste, então segurando os 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No meio dessas catástrofe, essa que termina o capítulo 6 de Apocalipse, no abrir do 6º selo, a gente pode perceber que Deus não perde o controle de nada. Deus é soberano. Essa ideia desses 4 seres segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses ventos representam então tribulações, tempestade, mas tudo está sobre o controle de Deus, a soberania de Deus. Se há algo que se destaca muito no livro de Apocalipse, essa questão da soberania de Deus. Deus não perde absolutamente o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. É Ele que pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, o livro selado por dentro e por fora. É Ele que vai quebrar esses selos. Então Ele tem o domínio de tudo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, olha que coisa interessante, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Eles têm esse poder, mas eles estão segurando esses 4 ventos, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observa, quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir diante desses juízos de Deus? Então o Deus que controla todas as coisas, esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Até quando? Até que selasse então esses servos do Senhor nosso Deus. E é interessante agora o versículo 4 a seguir, diz: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui então cita as tribos de Israel. Há uma versão aqui, a tribo de Dan não é citada, que era uma das tribos de Israel. Há muita especulação sobre isso. Por que não cita a tribo de Dan aqui? A tribo de Dan, se a gente observar lá no livro de Juízes, eles se apostataram, fizeram a idolatria lá, saíram do propósito de Deus. Alguns dizem talvez essa seja a razão aqui, mas no lugar da tribo de Dan, então está José e está o Manassés, o filho de José. Mas 12.000 de cada
tribo de Israel. Então, e o versículo 8 diz, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil, isto é, 144 mil. Há bastante especulação sobre isso. O que representa esses 144 mil selados, 12 mil de cada uma das tribos de Israel? Há uma interpretação bem literalista disso aqui, que acredita que vão ser 144 mil judeus que serão salvos no final dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Essa é a interpretação mais literal que tem dos textos sagrados. Outros comentaristas, como o caso de John Eldon, chamada pré-milenista histórica, ele acredita que isso aqui representa todos os judeus que serão salvos, todo o povo, toda a nação de Israel que será salvo, porque esse número 12 é o número representativo, e 12 vezes 1000, 144 mil, representando todos os judeus que serão salvos. Nós observamos aqui no estudo de Romanos, capítulos 9, 10 e 11, uma promessa que no fim Israel será salvo. Ao se completar o número dos gentios, a plenitude dos gentios, Deus trabalhará com este povo e haverá uma grande conversão de judeus. Esta é uma interpretação que tem muitas pessoas que aceitam essa interpretação. Uma terceira interpretação desse texto é que esses 144 mil, representam aqui todos os salvos, e a mesma multidão que nós vamos encontrar aqui a partir do versículo 9. Então, representando todos os salvos. Há muitos comentaristas, como é o caso deste autor que estamos usando aqui, o Borne, ele tem essa interpretação que isso representa todos os salvos. Porque é interessante que no final da carta aos Gálatas, quando Paulo termina aquela carta, vamos até dar uma passadinha lá, se eu não estou equivocado, o último versículo de Gálatas, capítulo 6. Não, o último versículo não. É o versículo 16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Algumas pessoas, paz sobre eles e paz sobre o Israel de Deus. Alguns comentaristas dizem, bom, esse povo de Deus é a igreja, os gentios. O Israel de Deus são os judeus convertidos. Mas no contexto de Gálatas, isso é muito complicado. Porque, queridos irmãos, Paulo está mostrando que não tem nem valor circuncisão ou incircuncisão, que vale ser uma nova criatura. Daí Paulo, terminando, falando de dois grupos de salvos, a igreja e o gentio, e o Israel de Deus como se fosse judeus convertidos, parece que é uma coisa bastante estranha nessa compreensão. Para mim, o Israel de Deus é a igreja, somos nós. Nós somos o Israel de Deus. Todos os salvos pertencem, todos os que creem em Cristo Jesus são de fato filhos de quem? De Abraão, segundo a fé. Não são os descendentes físicos, carnais, que são os verdadeiros filhos de Abraão, mas aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, baseado nesta interpretação, e quando Paulo, em Efésios, por exemplo, diz que Deus quebrou esse muro, essa parede de separação, e agora fez um só povo, a sua igreja. Então, me parece, pode ser que eu esteja equivocado, mas juntamente com outros intérpretes, que esses 144 mil aqui representa todos os salvos de Deus, todo o Israel de Deus. Você está incluso aqui nesses 144 mil, e os 144 mil, então está falando desta plenitude, desta totalidade de todos em Cristo Jesus, não é para interpretar literalmente 144 mil, porque daí seria uma coisa estranha, se a tribo de Dan
está excluída do texto aqui, enquanto que José está como uma tribo e o filho de José, Manassés, também com outra, o Efraim com outra tribo, perde o sentido. E quando a gente pensa que no final do primeiro século, era muito difícil, porque muitas daquelas tribos de Israel, depois do cativeiro da Síria, se misturaram com os povos, com os gentios, os próprios samaritanos nascem daquele contexto ali, era difícil identificar essa questão das tribos. Então eu acho que Osborne, com outros comentaristas, tem razão ao mostrar aqui que o capítulo 7 está mostrando todos aqueles que serão selados por Deus, todo o povo de Deus, provavelmente uma igreja do final dos tempos, como pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer, uma grande salvação de judeus se convertendo a Cristo Jesus. Mas se uma vez que se convertem a Cristo Jesus, é um só povo. Interessante quando Paulo usa essa expressão, ou melhor, Pedro, no capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa expressão é citada no livro de Deuteronômio com respeito a Israel, que era uma nação santa, que era o sacerdócio real e que era o povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo agora, que é o sacerdócio real, que é a nação santa, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, chama-se igreja. Amém? Queridos irmãos, então todos os servos de Deus serão selados. Então isso aqui representando esta plenitude destes salvos do Senhor nosso Deus. Então esses primeiros versículos aqui nós observamos, do versículo 1 a 3, os eventos de destruição, então são retidos, até que se complete o número destes salvos, e nós vimos isso aqui em Apocalipse capítulo 6, então, quando o anjo disse, daqueles 24 anciãos, que é um anjo, então disse, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, gente que ia ser morta por causa de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então essas 12 tribos representam todo este povo do Senhor nosso Deus. Agora no capítulo 7, versículo 9, até o final deste capítulo, quando João tem esta visão, a visão dos glorificados, do versículo 1 até o versículo 8, a igreja está na terra. Os santos estão na terra, são selados pelo Senhor nosso Deus. Agora, a partir do versículo 9, esses santos agora, eles estão diante do Senhor nosso Deus. E começa o capítulo 9, com o capítulo 7, versículo 9 e 10, com essa adoração de uma grande multidão. Observe, os irmãos, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Que coisa preciosa. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa primeira multidão, então, aqui ainda está na terra, os santos na terra, sendo selados pelo nosso Deus. Agora, a partir do versículo 9, João então vê essa grande multidão, e é uma multidão que ninguém podia enumerar. Há pessoas que acreditam que o céu, por causa da expressão de Mateus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos que se acertam por ele. Esse pouco, tem gente que limita muito pouco mesmo, meus queridos irmãos. Mas nos céus haverá uma multidão tão grande, como diz o texto sagrado, que ninguém podia enumerar. Daí essa expressão 12 vezes 1000, 144 mil, esse 12 o número de totalidade aqui, representando essa multidão tão grande que ninguém pode enumerar. Haverá milhares e milhares e milhões de pessoas
nos céus. O trabalho de Cristo Jesus, como disse Isaías, ele um dia vai ver o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Porque o seu justo com o seu conhecimento justificará a quantos? A muitos, a muitos, a muitos, meus queridos irmãos. Então o número dos salvos será um número muito grande. E será gente, conforme diz o texto sagrado, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, e estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, celebrando a vitória, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, olha a expressão, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A nossa salvação, ela vem de Deus. Ela é fruto daquilo que Deus fez por nós através do Cordeiro de Deus, do seu Filho Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, conforme diz a Escritura, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então essa grande multidão, uma multidão que não se pode contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, diz o texto sagrado, estava em pé diante do trono. Trono que nós vimos de maneira tão clara no capítulo 4, e diante do Cordeiro, vestidos então de vestiduras brancas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Gente salva, liberta, redimida pelo sangue do Cordeiro. E estava com palmas nas mãos, isto é, celebrando esta vitória e clamando com grande voz, e diz o texto sagrado, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, aleluia, pertence a salvação. Depois, a partir do versículo 11, nós vemos até o versículo 11 e 12, essa adoração aqui, não apenas destes salvos aqui, mas a adoração de todos os anjos. Interessante, nós já vimos uma expressão de muitos anjos, mas aqui agora estão diante do Senhor todos os anjos. Observa o verso 11: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Já pensou nessa celebração, nisso aqui? Essa multidão que ninguém pode contar, de gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as etnias, em pé diante do trono, de tu és digno, a que está sentado no trono, e o Cordeiro pertence à salvação. E agora Apocalipse está cheio de anjos, mas aqui agora nesse texto são todos os anjos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Olha o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, de modo geral, sempre termina com amém, mas o texto aqui dizendo amém, começa com amém. Esta palavra amém, que significa o concordar, ou significa a própria verdade. Jesus disse muitas vezes: em verdade vos digo, ameno, ameno, que é traduzido naquele contexto de verdade, mas é concordar. E começa então com esse amém, em verdade, o louvor. Aleluia. Eulogia, a palavra grega, e a glória, a doxa, outra palavra interessante, a sabedoria, a sofia, e as ações de graça, a eucaristia, a palavra grega, e a honra, timia, esta palavra para honra, e o poder, dynamis, é a palavra para poder, e a força, skis, interessante, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É impressionante observar isso no meio das catástrofes, meus queridos irmãos, que começa a acontecer com a quebra,
dos selos de Apocalipse, e depois esse interlúdio aqui, depois do sexto selo ser quebrado, aqueles fenômenos cósmicos na natureza. Então vai terminar com essa expressão: quem é que vai subsistir diante disso? Daí nós vemos 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, para que não soprasse sobre a terra, sobre o mar, mostrando a soberania, o controle de Deus sobre todas as coisas. Daí esse povo de Deus sendo selados, aqueles que diante desses últimos tempos de tribulação serão salvos até se completarem, esses que serão selados por Deus. Então esses santos estão aqui na terra. Depois agora em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, os santos estão nos céus. E agora não são alguns santos, não são apenas aqueles que estavam debaixo do altar de Deus, aqueles que tinham sido decapitados por causa da palavra de Deus, mas agora são todos os santos de Deus. É uma multidão tão grande que ninguém pode contar. E é gente de todas as nações, de todas as raças, estão em pé diante do trono. E agora reúne-se todos os anjos, não são apenas os 24, não são apenas os 4 seres, não são apenas um grupo de anjos, todos os anjos estão ali, estavam, diz o texto, em pé, rodeando o trono, rodeando os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: em verdade, Ele é digno do louvor, Ele é digno de toda a glória, Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus que deve receber a nossa Eucaristia, a nossa ação de graças, Ele é o Deus que recebe toda a honra, Ele é o Deus do todo o poder, e que controla todas as coisas. E termina com essa expressão: e a força. Deus exerceu esta força em Cristo Jesus, diz o texto sagrado, ressuscitando dentre os mortos, para Cristo fosse a primícia dos que dormem, dos que morreram, e Deus exercerá agora em Cristo Jesus esta força um dia, vencendo a morte e tirando todos os mortos, aleluia, todos ressuscitarão pelo poder de Deus. Termina com essa expressão dessa força. Interessante que essa expressão é usada em Efésios, essa força que Deus exerce em Cristo Jesus. Deus exerceu primeiramente ressuscitando o seu Filho, e depois agora a ressurreição de todos os salvos. Vai chegar um dia, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 5, que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E aqueles que tiverem feito bem ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna. Os que tiverem feito mal ressuscitarão para a ressurreição do juízo, da condenação eterna. Mas todos os mortos um dia ressuscitarão. E termina com essa expressão do Dínimus, toda a autoridade é dada para Jesus, todo o poder. Mas vai terminar com esta palavra: poder, o poder que Deus exerce em Cristo Jesus, de ter o controle de todas as coisas nas suas mãos. Que coisa fantástica, meus queridos, porque essa visão aqui já é visão de todos os glorificados, os mártires, os que morreram por causa de Cristo Jesus, os que não morreram, mas foram fiéis a Cristo Jesus, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Judeus que se converteram a Cristo Jesus, faz parte dessa grande multidão. Gentios de todas as nações, de todas as línguas, então de todos os povos, estão diante do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, com esse louvor maravilhoso, expressando aqui tanta coisa: louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante essa expressão aqui, porque o texto começa dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, Mas quando termina esse texto aqui, vai dizer: sejam ao nosso Deus pelo século do século. A ideia de Deus, o Pai, nesse contexto. A salvação vem de Deus, o Pai, através de Jesus, que realiza isso na cruz do Calvário. Então o louvor, a ação de graça seja dado tanto a Deus, o Pai, como ao Senhor Jesus. Mas depois, quando vai
terminar dizendo o louvor, a glória, a honra, a sabedoria, a ação de graças, o poder e a força seja ao nosso Deus. É impressionante isto aqui na Escritura Sagrada. A Bíblia tem uma harmonia muito grande. A Escritura vai dizer lá em Coríntios que depois que Jesus vencer todos os inimigos e todos os inimigos serem colocados debaixo dos seus pés, certo? Cristo triunfa sobre tudo, e depois dele triunfar sobre todas as coisas, o que Cristo vai fazer? Ele vai devolver a glória, a honra a Deus Pai, para que Deus seja tudo sobre todos. Isso é uma das coisas mais sublimes da Escritura Sagrada, porque Satanás foi um ser criado por Deus, uma criatura, e um dia ele quis ser igual a Deus e exaltar o seu trono acima das estrelas dos céus da Altíssima, e por causa deste orgulho, então, ele é derrubado dessa posição de glória. Jesus é Deus. Sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Daí Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Daí toda a autoridade foi dada para Cristo. Mateus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Apocalipse capítulo 5, é ele que é digno de pegar o livro, o rolo escrito por dentro e por fora, e quebrar o selo, porque ele tem toda essa autoridade. E ele, depois de resgatar toda a humanidade, os salvos aqui, e essa grande multidão comprada pelo seu sangue na cruz do Calvário, a salvação que vem de Deus o Pai, que envia o seu Filho, e é efetuada pelo Cordeiro de Deus Jesus, que tira o pecado do mundo. Depois de tudo isso agora, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, começa esse louvor, os salvos louvando a Deus, dizendo: digno é o que está sentado no trono, digno é o Cordeiro de receber todo o louvor. Mas o louvor vai terminar agora com Deus Pai, porque depois de Cristo vencer todas as coisas, ele devolve o reino a Deus o Pai, para que Deus seja tudo sobre todos. É uma coisa tão sublime. O diabo, Satanás, sendo um ser criado, queria ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou até a morte de cruz, e depois de vencer todas as coisas, ele devolve o reino a Deus o Pai. Por isso o louvor começa, queridos irmãos, a Deus o Pai e a Jesus, diz o texto, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação, mas depois vai dizer: amém, verdade, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, seja ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, aiones e aiones, eternidade a eternidade. Isto é algo realmente precioso, meus queridos irmãos. A partir do versículo 13 até o versículo 17, nós vemos aqui a identificação dos santos pelo esse ancião aqui. Primeiro, essa identificação básica que está no versículo 13 e 14. Um dos anciãos interessantes que nós falamos aqui, que esses 24 anciãos são anjos, e pela função, pelo trabalho que eles exercem. Alguns comentaristas dizem que os 24 anciãos representam todos os salvos. Não, anciãos aqui são anjos no contexto de Apocalipse capítulo 4. E aqui um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Esta pergunta. E João então respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus. Que expressão maravilhosa! Quem são estes que estão com essas vestiduras brancas? Quem são, diz o texto, esses que se vestem de vestiduras brancas? Quem são? De onde vieram? Todos os santos terão as vestiduras brancas, mas me parece que nesse contexto há uma forte referência a muitos mártires do final dos tempos.
gente que morrerá por causa do sangue de Jesus, por causa do testemunho. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A história do primeiro século, do século até o terceiro século da história da igreja. Muitos cristãos foram martirizados por causa de Jesus. Através dos séculos, em todas as épocas, há momentos que a igreja foi perseguida e gente morreu por causa de Cristo Jesus. Mas provavelmente com essa ação da besta de Apocalipse capítulo 13, então que injetará um ódio terrível contra o povo de Deus, haverá sem dúvida nenhuma muitos mártires antes da parousia da segunda vinda de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então provavelmente isso representa mártires de todas as épocas, mas no final dos tempos haverá um grande número de mártires, testemunhas que morrerão por causa de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Daí, meus queridos, versículo 15 a 17, nós vemos aqui sobre a perseverança desse povo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Na vossa perseverança, diz Apocalipse 12, é que ganhareis as vossas almas. Há necessidade de perseverança, segundo o livro de Apocalipse. Essa é uma expressão que acontece muitas vezes no livro de Apocalipse aqui. E o resultado, ou os resultados dessa perseverança e dessa pureza, dessa santidade dos santos, a gente encontra de maneira muito clara aqui nesse texto. Primeiro, a presença de Deus sobre eles. Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que significa essa expressão? Deus estender sobre eles o seu tabernáculo. Há uma harmonia muito grande na Escritura Sagrada. Quando Moisés construiu aquele tabernáculo lá no deserto, queridos irmãos, a Bíblia disse que a glória, isso é uma expressão hebraica, o Shekinah de Deus entrou sobre aquilo, a ponto que quando Moisés saía do tabernáculo, o rosto dele resplandecia, não só quando ele descia do monte, a glória de Deus ali de tal nuvem da glória de Deus sendo descida sobre o tabernáculo, a ponto do sucessor de Moisés, o sagrado, que Josué não se apartava da tenda da comunhão, a tenda da congregação, a tenda da comunhão, onde a glória de Deus. Seja essa razão que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. Por que não escolheu Caleb? Caleb era mais experiente, era um pouquinho mais velho do que Josué. Caleb foi tão perseverante como Josué, mas Deus escolheu Josué, porque há algo em Josué que encanta o coração de Deus. Ele amava tanto o Senhor que ele não se apartava da tenda da comunhão. É impressionante isso aqui. A glória de Deus, ele não entrava no tabernáculo, mas ele ficava junto do tabernáculo, porque ele sabia que Deus estava ali de maneira muito especial. Então esse é o homem que Deus escolhe para ser o sucessor de Moisés. Um homem que ama a presença de Deus acima de tudo. Como Moisés amava, dizendo, se o Senhor não for conosco, nem nos deixe sair deste local. O apego pela presença do Senhor, nosso Deus. Quando diz que Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo, Deus estenderá sobre toda essa multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, raças e povos, a sua glória. A glória de Deus estará sobre todo o seu povo. Não dentro do tabernáculo, que Moisés entrava no tabernáculo, mas Deus estenderá o seu tabernáculo sobre todo o seu povo. Que glória, meus queridos. Pode dizer glória a Deus. Diga graças a Deus, irmãos. Não encanta você essa presença do Senhor, essa glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença do Senhor vem sobre todo
todo o seu povo. Que coisa preciosa essa expressão. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, aleluia, e essa multidão estará louvando a Deus. Louvar a Deus, adorar a Deus é algo precioso, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que todos que são salvos aqui já tiveram essa experiência. É muito diferente quando você ora, que você sente que você está cheio do Espírito Santo. É muito diferente quando você começa a adorar e a glória de Deus está ali. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas com a mão levantada aos céus e não se cansa. O braço não se cansa, certo? A adoração, a presença de Deus, para que a gente se torna leve. Quando Deus estender o seu tabernáculo sobre o seu povo, isto é, a sua Shekinah, a sua glória, a glória de Deus é tão envolvente, que a gente pode adorar a Deus 1 dia, 2 dias, 6, 1 mês inteiro, e parece que você passou 1 minuto na presença do Senhor, nosso Deus. E a glória, Deus estendendo a sua glória, todo o seu povo. Essa é a primeira bênção, o resultado da perseverança dos santos, da fidelidade dos santos, meus queridos irmãos. Deus estenderá a sua glória, a sua presença no templo. Interessante, parece que a Bíblia entra em contradição, porque Ezequiel, nos capítulos 40 a seguir, fala sobre um grande templo dos últimos dias. Depois em Apocalipse vai dizer, capítulo 21 e 22, que lá nessa Nova Jerusalém não terá templo. Depois fala de um tabernáculo, mas não é um tabernáculo físico, é a glória, dando a sua glória sobre os salvos. É algo realmente fantástico, meus queridos irmãos, essa expressão, a glória do Senhor nosso Deus. Esse é o primeiro resultado, meus queridos irmãos. Todo mundo diante desta glória, tomados por esta glória, envolvidos pela glória do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É algo precioso. Eu tenho um tio que está bastante enfermo para morrer, deve ter uns 80 e tantos anos, mas esse meu tio, quando se converteu a Cristo Jesus, ele vem de uma experiência de vida terrível, perdeu a primeira esposa que suscitou, casou com uma segunda mulher, de repente ele chegou em casa, a mulher dele estava deitada com o irmão dela, praticando incesto lá, ele decepcionou da vida, foi para a prostituição, pegou uma sífilis lá, casou, amigou com uma mulher de zona de prostituição, todos os filhos nasceram com problemas epiléticos, doente, tinha que tomar gardenal, remédio o tempo todo, e esse homem sofrendo, vivendo numa vida terrível, cuidando de gado, levantando 4 horas. Naquela época tirava o leite, era manual. Mas aquele homem, meu irmão, anunciou Jesus para ele. Ele se converteu a Cristo Jesus. A sífilis não sarava, ele tomava remédio o tempo todo. Deus limpou, purificou o sangue dele, ele foi curado. Os 4 filhos epiléticos foram curados da epilepsia. E esse homem foi tomado de uma presença de Deus tão grande, de um quebrantamento. Meu irmão, certa vez, foi lá para orar, visitá-lo lá, chegou à noite, e eles começaram a ler a Bíblia Sagrada, lá para as 10 horas, com aquela lamparina lendo a Bíblia. Ele disse para o meu irmão: Jales, agora nós vamos orar um pouquinho, não podemos orar muito tempo, porque eu tenho que levantar às 4 horas da manhã, que é quando começava a tirar o leite. 6 horas tinha que estar com o leite tirado, porque passava aquele caminhão buscando os leites na fazenda. Então nós vamos orar um pouquinho aqui, e depois a gente vamos dormir. E dobrar o joelho para orar. Mas a presença de Deus era tão forte na vida dele, e a graça de Deus envolveu ele, o meu irmão, de tal maneira, de repente ele levantou da oração e disse: Jales, eu preciso tirar o leite, que já é 4 e pouco. Meu irmão disse, parecia que ele tinha estado orando 5 minutos. Quando a presença de Deus vem, a glória de Deus vem, meus queridos irmãos, é uma coisa impressionante isso aí. Deus estendendo o tabernáculo sobre esses que sofreram de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Que coisa preciosa. O primeiro resultado, mas há um outro resultado aqui no verso 16, disse: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Interessante que Apocalipse capítulo 13 é uma harmonia muito grande do livro de Apocalipse. Nós vemos as pessoas não podendo comprar, nem poder vender, se não tiver a marca da besta. Então cristãos passarão provavelmente por privações, por dificuldade, muitos passarão fome, muitos passarão sede, muitos fugirão, diz o texto sagrado, provavelmente o sol cairá sobre eles, o ardor quente, mas aqui diz: jamais essas pessoas terão fome, jamais terão sede,
jamais o ardor do sol cairão sobre estas pessoas. Vale a pena ser fiel ao Senhor nosso Deus. Gente que veio de grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras, não no sofrimento, não porque passaram fome, não porque passaram sede, não porque o sol caiu sobre ela, mas lavaram as suas vestiduras do Cordeiro de Deus. Aleluia. Sofreram por amor a Cristo Jesus. Sofreram não para serem salvos, mas porque eram salvos, então eram perseverantes. É em Cristo Jesus o Senhor da glória. Isto é algo realmente precioso. Deus removendo todo esse tipo de sofrimento. E o verso 17, agora o louvor maravilhoso: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Aleluia. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da enxugará dos olhos toda lágrima. Gente que sofreu por causa de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Queridos irmãos, meditando neste capítulo da palavra de Deus, eu fiquei pensando quanto nós perdemos a oportunidade de servirmos a Deus, de fazermos mais para o nosso Deus. Esses que vêm de grande tribulação. Queridos irmãos, gente que passou fome por causa de Cristo, sede por causa de Cristo, enfrentou calor por causa de Cristo, hostilidades por causa de Cristo Jesus. Mas agora estarão diante do trono de Deus, diante dessa multidão, onde nunca mais terão fome, onde nunca mais terão sede, nunca mais o ardor do sol cairá sobre essas pessoas e estarão ali para adorar a Deus e glorificar a Deus, Deus estendendo sobre eles a sua glória. Nós fazemos parte desta grande multidão, mas no meio desta grande multidão, alguns, sem dúvida nenhuma, que terão um privilégio maior. Gente que foi capaz de abrir mão de comida, de bebida, da própria vida, por causa do Senhor nosso Deus. Enquanto meditava nessa palavra, me veio à mente Mateus capítulo 6, principalmente o versículo 33, quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O privilégio que nós temos de servir ao Senhor nosso Deus. O último selo, o sétimo selo, será quebrado, que virá uma grande catástrofe também sobre o mundo, e o texto sagrado diz com aquelas trombetas de Apocalipse. Então esse interlúdio que se abre aqui, entre o sexto selo e o sétimo selo, é algo precioso, porque traz para nós algumas lições muito preciosas. No meio das catástrofes, primeira coisa, Deus continua sustentando todas as coisas. Os 4 anjos segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra, mostra essa soberania de Deus, que Deus não perde absolutamente o controle de nada. No meio de tribulação, aqui o povo de Deus sendo selado, para que se complete o número daqueles que serão salvos, com aqueles que estão debaixo do altar de Deus, clamando: até quando julgará o nosso sangue, e dos que habitam sobre a terra. Então ele dava uma vestidura branca para que repousasse por algum tempo, até que se completasse o número do salvo. Deus sabe o tanto de gente que será salvo, amém? Eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe o número de todos os salvos, e esse salvo um dia vai se completar. E pensando nisso, eu pensei: mas que maravilha, eu faço parte desse grupo. Eu fui salvo por Cristo Jesus, eu criei em Cristo Jesus, eu fui batizado no nome de Cristo Jesus, eu faço parte da igreja de Cristo Jesus, eu faço parte desse número. Você faz parte, querido irmão, desse grupo selado por Deus, marcado, carimbado pelo Espírito Santo. Você tem a garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Eu faço parte desses 144 mil multiplicado tantas vezes que não se pode
pode contar, é uma multidão inumerável de todas as nações, gente da língua portuguesa. Eu fui salvo em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluias, meus queridos irmãos. E essa multidão agora está diante do trono de Deus. Ela proclama: digno é Deus e digno é o Cordeiro. Aleluia. Nós somos salvos pelo Deus Pai, através do que Deus Filho fez por nós na cruz do Calvário. Ele é o nosso bendito Salvador. E de repente os anjos chegam e começam, os anjos, todos os anjos estão também diante do trono e estão glorificando ao Senhor, dizendo: é verdade, amém. O louvor, a glória, a honra, ações de graça, o poder, aleluia, a força pertence ao nosso Deus, que exerceu em Cristo Jesus o poder, tirando do trono, vencendo a morte pela vitória e dando a Cristo o poder de ser a ressurreição e a vida. E Ele ressuscitará todos os salvos, e quando toda a consequência do pecado, fome, sede, calor, sol, qualquer outra coisa, sairá da nossa história, e o próprio Deus estendendo sobre nós a sua glória, aleluia, a sua Shekinah, para vivermos para sempre na presença dEle, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Isso enche o nosso coração de gozo, de fé, de esperança, de certeza. A nossa salvação está garantida. No meio dos tumultos, no meio de praga, 4 anjos segurando os 4. Quem é que detém o poder do vento, meus queridos irmãos? Eu presenciei um vento forte lá, umas vezes lá nos Estados Unidos, e eu nunca pensei que o vento fosse tão forte daquele jeito. Eu estava num apartamento, eu disse: vou sair aqui para ver o vento. Quando eu tentei sair, o vento me jogou para dentro da casa. É uma coisa tão... Ninguém segura a força do vento, mas Deus segura todos os poderes da natureza, qualquer fenômeno, com o seu poder da glória. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e que esse capítulo nos inspire a sermos mais consagrados, sermos mais dedicados, mais fiéis, mais entregues ao Senhor nosso Deus, porque Deus dará a sua recompensa segundo a obra de cada um em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Pai, muito obrigado por esses momentos tão preciosos, Senhor, diante da tua bendita palavra. Como ela traz alegria, como ela traz gozo, esperança, Senhor, ao nosso coração. Saber que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro de Deus, teu Filho amado, já conquistou a vitória, e no Senhor agora nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, nós já temos a garantia do resgate final, porque o Senhor nos selou, nos marcou com o Espírito da promessa, o qual é a garantia até o tempo da redenção do próprio corpo. Obrigado pela tua vitória, porque o Senhor exerceu em Cristo Jesus a força, o poder de vencer o grande inimigo chamado morte, trazendo a certeza da vida. E o texto sagrado diz que o Cordeiro nos guiará à fonte da água da vida. Aleluias. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.